boa tarde a todas as pessoas que estão aqui comigo e com o meu companheiro Henrique Pisolato. Primeiro, Verdades Incômodas de 2022. Hoje, com a presença do queridíssimo Franklin Martins, nós vamos fazer, primeiro apanhado aqui do ano de 2022, as perspectivas eleitorais, enfim. Para todos que estiverem chegando aqui, por favor, deixar um like, compartilhar essa live, que é muito importante. E já nem vou demorar muito, porque a gente já começou um pouquinho atrasado, já vou passar aqui para o Henrique Pisolato trazer, sim, aí o Franklin Martins para a nossa conversa. Pisolato, feliz 2022, como vai? Boa tarde, Andréia, boa tarde, Franklin, boa tarde às companheiras, companheiros que nos acompanham aí, nesse ano de luta e de retomada, né? Vamos que vamos, hoje com alegria muito grande estar aqui com nosso grande companheiro Franklin Martins. Sem mais delongas, eu vou para a pergunta inicial. Franklin, bem-vindo aqui com a gente, obrigado. E a pergunta que eu sempre faço é: qual é a verdade incômoda que nós temos para esse início de ano ou para o ano de 2022? Poxa, é difícil. Verdade incômoda, todo mundo tem muitas na vida, né? Eu acho que a verdade incômoda é o que a gente tem que revelar para o país todo do que tem acontecido com o país durante esse processo. Quer dizer, então, é uma verdade incômoda porque nos custa falar sobre sofrimento, sobre mortes, sobre desgraças, sobre ataques à democracia, sobre desgoverno, sobre pandemia, tudo isso. Mas eu acho que, na verdade, é muito mais incômodo para aqueles que foram responsáveis por esse enorme desastre que assola o Brasil hoje em dia. 2022, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se a gente soubesse o que ia acontecer, nenhum de nós estava trabalhando. A gente estava jogando na loteria, ganhando o tempo todo e ficando rico, entende? Sem trabalhar. Então, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Mas eu acho que nós estamos assistindo a um momento de virada no Brasil, importantíssimo. Para usar a música do grande Belchior, do grande cantor e compositor cearense Belchior, eu sinto, vindo no vento, o cheiro de uma nova estação. E eu acho que isso é uma verdade incômoda para os caras que queriam fazer com que o povo não tivesse direitos, o Brasil não existisse, e eles mandassem no Brasil sem ter voto para isso. Andréia. Muito bem. Pisolato, contigo. Pois é, esse é o sonho, né, Ellen? Lula e Luiz no fim do túnel, como todo mundo está trabalhando e esperando. Mas a gente tem alguns entulhos ou algumas questões para superar. E a primeira pergunta que eu vou lhe fazer depois da pergunta da verdade incômoda, já que você é um especialista na área, por que é que o Brasil não tem uma TV estatal, não tem uma comunicação estatal? TV foi criada, mas muito incipiente. Por que o Brasil não seguiu o exemplo da Europa? Por que a nossa comunicação, por que o governo até hoje, por que a gente não tem uma RAI, uma TVE? Por que a gente não seguiu, no mínimo, esse modelo dos países capitalistas? Eu acho que o problema não é que a gente não tem uma TV estatal, é que a gente não tem uma TV pública. TV estatal, em vários estados no Brasil existem TVs estatais. TVs que, no fundo, fazem uma comunicação de governo, que é legítima, não estou discutindo isso, mas não é uma comunicação pública no modelo, que é o modelo da BBC, que é o modelo da RAI, que é o modelo da TV espanhola, que é o modelo das grandes televisões europeias, porque a televisão ela surgiu na Europa como uma TV pública, ou seja, algo que não pertence a grupos privados, ela é financiada por impostos cobrados pelo governo, mas ela não deve obediência ao governo, e para isso ela tem mecanismos sempre de controle, entende? De controle no sentido de evitar que haja um controle privado ou um controle estatal sobre ela. Por que nós não temos isso? Porque nós, no fundo, no Brasil, na questão da televisão, nós adotamos o modelo americano. O modelo americano não surgiu com TV pública. O modelo americano surgiu com TVs privadas. Embora eles coloquem algumas limitações à oligopolização. A principal delas é proibir
a propriedade cruzada, ou seja, quem tem num estado, nos Estados Unidos, televisão não pode ter rádio e não pode ter jornal. E assim qualquer um das plataformas, entende? Para tentar evitar o quê? Um controle da formação da opinião pública naquele estado. Quer dizer, por outro lado, nos Estados Unidos, também dentro dessa regulação econômica, digamos, eles têm um outro critério que é o seguinte: quem produz não distribui, quem distribui não produz. Há algumas exceções, a exceção, de um modo geral, é o jornalismo, entende? Mas na grande produção das televisões abertas americanas, não é feita pelas televisões abertas, é feita por produtoras. Não são produtorazinhas, não. É Warner Brothers, é Metro, tudo, mas elas não são o mesmo grupo econômico. Na Europa, o que existe é uma TV pública que tem mecanismos de regulação, legislação de regulação, agências de regulação que impeçam que se faça uma manipulação da opinião pública, ou seja, é obrigado a ser plural, é obrigado a ouvir todo mundo, não pode ter racismo, não pode ter perseguição a minorias, tem que respeitar a direito democrático e tem agências para aplicar esses mecanismos de regulação. E quem não cumpre sofre punições. Ora, por que aqui no Brasil nós não fizemos? Porque nós adotamos o esquema americano e que todas as vezes se tentou estabelecer algum mecanismo de regulação, a grande mídia no Brasil veio com o discurso que isso era censura. Isso não é censura coisa nenhuma. A Comunidade Europeia tem um documento que eu acho muito importante, de 2013, que ela diz o seguinte: existem duas grandes ameaças à informação no mundo moderno. A primeira é a censura, que geralmente é praticada por agentes de governo. A segunda é a falta de pluralismo, que geralmente é praticada por agentes econômicos, ou seja, por acertos, mancomunações que se fazem entre os grupos econômicos para fazer o quê? Que só uma opinião, que só um tipo de informação dirigida chega à sociedade. Então, esse documento da Comunidade Europeia diz que os dois são problemas gravíssimos. Um problema que estava no passado e vem até hoje com a ameaça, que é a censura. E outro é um problema mais recente, que é o problema do processo de oligopolização das mídias, etc., produzindo apenas um pensamento. No Brasil, que nós assistimos a isso. Basta ver o que aconteceu de 2013 para cá, que é uma confirmação de que não tem pluralismo. O que existe é quem não tem voto querendo mandar no Brasil e um acerto entre os grandes grupos de comunicação falando a mesma coisa, a mesma voz, no mesmo tom. Você sai de uma televisão para outra, é a mesma coisa. Né? Então, isso é um processo muito grave. Por que não fez isso? Eu acho que as forças progressistas deveriam ter feito. E não fizeram porque... Aí você fala da questão da própria EBC, que ficou muito incipiente. Mas, olha, a EBC, o projeto da EBC é um excelente projeto. Era um projeto de TV pública, de comunicação pública. Como era um processo em construção, teve vários problemas, entende? Você pode dizer que o modelo funcional, administrativo, jurídico, engessava a EBC. É um problema. Você pode dizer que você não tinha o sinal da EBC, da televisão, no caso, da TV Brasil, não chegava em todo o país. Chegava apenas em 40% do país. Necessitava de fazer, mas era um processo. Entende? Agora, o que aconteceu? Isso incomodou tanto as elites brasileiras e o oligopólio da comunicação, que quando veio o golpe de Estado, quando o Temer chegou ao governo, no primeiro dia de governo, a primeira providência do Temer foi mudar a EBC. Ela deixou de ter um conselho curador, foi afastado o presidente que tinha mandato de 4 anos, se mudou a legislação, por quê? Para atender a pressão dos grandes grupos de comunicação. E no governo Bolsonaro, apesar da resistência, muitas vezes heróica dos funcionários da EBC, o que você assiste é um processo de transformação de uma televisão pública, de uma comunicação pública numa TV estatal, ou seja, para fazer propaganda do Bolsonaro, ao invés de ser algo para ter uma informação equilibrada, isenta, que era todo o projeto que havia na EBC. Quer dizer, se o projeto tivesse alguma dúvida de que era bom, a reação da grande mídia, aí, da mídia corporativa, acabou comprovando de que se estava no caminho certo. Sem dúvida. Uma coisa interessante é o seguinte: durante o segundo mandato do Lula, que foi quando se criou a EBC, a grande mídia falava o tempo todo que era a TV do Lula. Hoje em dia ela não fala que é a TV do Bolsonaro. É uma coisa impressionante. E é a TV do Bolsonaro hoje. E antes não era a TV do Lula.
tinha opiniões discordantes, pluralidade, tinha um conselho curador composto por personalidades do conjunto da sociedade, diferentes situações políticas. O que existe é uma enorme dificuldade da mídia de conviver com a pluralidade. Volto ao documento da Comunidade Europeia. Quando a ameaça à pluralidade vem de onde? Do acerto entre os grandes grupos, fazer um oligopólio para poderem comandar a formação, a informação da sociedade e a formação da opinião pública. E você veja que, por exemplo, na Europa, agora você me fez lembrar, a Itália tem a RAI 1 e a RAI 2, né, para poder acomodar. A Espanha tem a TVE 1 e a TVE 2. Eu lembro da Inglaterra... BBC 1 e BBC 2. Pois é, são 27, 28, mais 30 canais na BBC, e tem conselhos populares que avaliam os eventos e tem poder, inclusive poder muito grande de destituição, de estabelecer aquela taxa, o cânone, né, que eles pagam anualmente, de reduzir ou não. Quer dizer, o povo participa da vida e transformou a comunicação num bem público, a informação num bem público, né? Exatamente. Quem dera a gente um dia chegue a isso. Andréia, quero monopolizar aqui. É preciso que as forças progressistas entendam que isso é uma questão fundamental para a democracia. O que aconteceu aqui, se fundou a EBC, se fez Conferência Nacional de Comunicação, se fez um anteprojeto, que eu dirigi o grupo de trabalho, entende? Que fez esse anteprojeto para criar mecanismos de regulação, quer dizer, que não tinha nada de censura, como os que tem na Europa, tem em todos os países da Europa, criar agência de regulação, justamente para impedir o oligopólio. Entende? Tudo isso que foi feito, muitas áreas do setor progressista não compraram essa disputa, entende? Foram deixando para lá, era mais ou menos como se dissesse o seguinte: esse tema é complicado, porque o povo não entende, não tem a experiência, como tem na Europa, de TV pública, de comunicação pública, não tem uma criação. O povo não percebe isso como uma questão ligada no dia a dia dele, ele percebe o botijão de gás, o preço da gasolina, a inflação, o desemprego, ele percebe como problema dele, mas essa questão ele não percebe, é uma questão complexa. E o que acontece? Tem aquele negócio, quem fala nesse assunto não ganha voto, porque o povo não acha relevante, e ganha porrada da grande imprensa. Então, a maioria dos nossos deputados, senadores, governadores, etc., vamos deixar isso de lado, quem sabe um dia, etc., e foram empurrando com a barriga. E o golpe que foi dado, e o processo construído pelo oligopólio da mídia a partir de 2013, mostra, e o desastre que o Brasil vive hoje em dia, mostra como é necessário pluralismo de imprensa, como não se pode conviver com uma voz única na imprensa, como a que a gente vive no Brasil, principalmente aquelas áreas que são concessão de Estado. Eu não estou me referindo a um jornal que o cara banca com... o grupo banca com o dinheiro dele, tudo, não. Um jornal que tem uma televisão ou um rádio que tem uma concessão de uma frequência do espectro eletromagnético que é dada para ele e não é dada para outro grupo. Entende? E por que ele tem isso? O que ele precisa, as obrigações que ele precisa fazer? Todas as áreas de concessão pública no Brasil têm regulação. Transporte aéreo, transporte urbano, gás, energia, tudo tem. A única área que não tem regulação é a comunicação, ou seja, faz o que quer a grande mídia oligopolizada, toda acertada. É esse que é o problema. Eu vou atravessar a Andréia, porque eu lembro quando, no início do governo Lula, o Gushken começou a esboçar e falar um pouco sobre a ideia de uma agência. Foi pancada para tudo que é lado, né? O pessoal... É interessante como a sociedade aceita esse discurso de que tudo... A calúnia, se você impedir a calúnia, você está censurando, né? E de que o próprio judiciário entra nisso com aquilo cala a boca já morreu, que na realidade é cala a boca para o fraco, para o pobre, para o excluído. Esses sempre foram impedidos de falar. E sempre fomos muito cobrados, né? O PT foi muito cobrado, porque, né, quando falava em regular a mídia, ora porque, né, hoje ainda é cobrado, porque tinha chance, tinha oportunidade, tinha um congresso, poderia ter feito essa regulação da mídia. Eu ainda não sei como é que você vê, Franklin, mas eu acho que, eu não sei se a gente tinha tanto poder assim, porque são questões cruciais, a comunicação é uma questão crucial.
no Brasil. Né? A comunicação comanda a base política. E a gente sabe disso, no mínimo, vamos contar aí desde Vargas. Não é? Você tem ali a comunicação agindo politicamente, interferindo, não é? Diretamente na política. Não é? E não tem como o Samuel Weiner sentiu isso, não é? Né? Com a CPI na época. Sim. Mas a gente essa semana mesmo morreu o professor Mário Schmidt. Esse professor, ele era responsável por uma coleção de livros paradidáticos, né, na área de história, e foi perseguido pela Globo. Né? O Ali Câmara fez textos perseguindo, falando do absurdo que era o professor. Imagina, falar sobre Cuba, não é? Enfim, é uma tristeza. Mas a pergunta é essa. Agora, a gente tem hoje, né, uma eleição, aqui agora 2022, uma imprensa que foi responsável pelo golpe de 2000, né, o golpe de 2016, ela tem um papel crucial nesse golpe. Nós temos a Lava Jato que foi desmascarada, tem sido desmascarada, né, o Moro visto como parcial, mas a mídia tradicional continua levantar, não é, a bola, tanto da Lava Jato quanto do Mensalão, não é, como se fossem ali essa palavra tão mal colocada, mas que virou, não é, a base a partir desse golpe, com uma narrativa a ser defendida, e a gente não consegue sair disso. Francisco, como é que você vê a imprensa ainda hoje falar da Lava Jato, né, ou então citar o Mensalão, num momento que você está indo contra, no caso, o próprio STF, né? Olha, eu como jornalista, me dá pena a imprensa brasileira hoje. Entende? A imprensa brasileira não tem compromisso com os fatos hoje. Ela, na verdade, ela quer usar a capacidade que ela tem de disseminação de informação ou de desinformação para controlar os processos políticos. Entende? E, como ela vem fazendo isso, a imprensa brasileira, a mesma imprensa que está aí, ela teve bons momentos de jornalismo. Você pegar a grande mídia no Brasil, nos anos 90, ela fez um bom jornalismo. Entende? Quer dizer, depois ela foi capotando de novo, porque num primeiro momento ela veio ainda no espírito do processo de redemocratização, da necessidade da pluralidade. Ela veio, você tinha jornais de um tipo, televisão de outro. Ela foi perdendo isso e, a partir da crise do Mensalão, você formou ali um bloco único. Eles achavam que... repare o seguinte, a crise do Mensalão vem, como sempre vem as crises quando os poderosos estão fora do governo, entende? As crises sempre vêm no primeiro semestre do penúltimo ano do governo, ou seja, quando começa a se formar o ambiente para as eleições do ano seguinte. Foi assim com Getúlio, entende? Foi assim com o Lula, no segundo mandato, foi assim com a Dilma no primeiro mandato. Quer dizer, é um processo seguinte, como é que eu recupero o controle da situação? Eu tenho que recuperar o controle daquilo que é a coisa mais importante na disputa política. Se chama a agenda política. Quem perde a agenda política, perdeu a disputa política. O presidente Theodore Roosevelt, dos Estados Unidos, foi presidente de 1902 a 1910, numa época de uma efervescência jornalística nos Estados Unidos extraordinária, surgimento de grandes jornais, grandes revistas, grandes publicações nacionais, regionais, etc., ele dizia o seguinte: a presidência da República é um bully pulpit, ou seja, traduzindo literalmente, seria um púlpito do tamanho de um touro. Traduzindo para o português falar, é um púlpito cavalar. E ele dizia, eu tenho de usar esse púlpito para fazer a disputa política, e fez a disputa e saiu um presidente com altíssimo grau de aprovação. Pois bem, mas é o que ele dizia? Eu tenho que disputar a agenda, eu tenho que falar sempre, eu tenho que criticar quem me critica, responder, etc. E tal. No Brasil, a mídia não gosta disso. Então, o que ela faz? Ela procura fazer com que os opositores dela vão se intimidando. E quando você começa a perder a agenda política, você começa a perder a disputa política, porque você vai responder o que o outro lado quer que você fale. Então, é uma coisa complexa. Do segundo mandato do Lula, tinha se criado condições, para fazer uma tremenda regulação à altura dos padrões e dos modelos europeus, mas eu acho que poderia se fazer muita coisa, se inovar. Havia um amadurecido no país condições para isso. Infelizmente, a Dilma, por razões que ela um dia explicará,
Ela resolveu deixar na gaveta aquele projeto e não participou da discussão. Não deu outra. No primeiro semestre do terceiro ano do governo dela, a mídia veio com tudo para cima dela, porque o que a mídia queria era tirar ela, como que eu tinha querido tirar o Lula antes, na época do mensalão. Mas ela quer sempre tirar, porque ela quer mandar no país sem ter voto. E é um problema. Como é que ela vai mandar num país onde, hoje em dia, votam nas eleições, entende? Por exemplo, as eleições do Lula e da Dilma, no primeiro turno, votaram o equivalente a 56% dos brasileiros. Não é mais tempo da República Velha, onde votava 3%. Não é mais a eleição do Jânio Quadros, onde votou 17%. Não, é 57%, 58%. Então, o que define as eleições são os temas que interessam às grandes multidões, que, de um modo geral, o cara quer progredir na vida, melhorar, ter oportunidade, ter escola para os filhos, ter um país digno, ter bons salários, ter emprego, etc. E a mídia acha que o povo não cabe no Brasil. Dá para governar para 1/3 do povo e os outros 2/3 que se virem, depois fica brincando que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Experimenta pegar um cachorrinho de madame, deixar ele sem comer 5 dias e soltar ele na rua para ver se ele não vai virar lata, é igualzinho aos vira-lata. É a mesma coisa. Quem não tem comida e não tem oportunidade se deprecia, não se valoriza. Entende? Então o Brasil viveu um processo de valorização extraordinário e isso incomodou o discurso tradicional das elites brasileiras de que o povo não cabe no Brasil. E eles vieram com tudo. Vamos ver agora esse ano. E vieram com tudo. E o Brasil está pagando o preço disso, porque o Brasil teve a experiência de que quando o povo entrou na economia, entrou no orçamento, o Brasil se tornou um país melhor, mais rico, mais respeitado no mundo. Passou a ser a 6ª economia do mundo, ele era a 8ª. Entende? Hoje em dia ele já é a 13ª. Então, todo esse processo, entende? É uma coisa que incomoda muito as elites brasileiras. Mas o que eu sinto, como diria o grande Belchior, eu sinto, vindo no vento, o cheiro de uma nova estação. O povo está percebendo que ou ele enfrenta esse grande, vamos dizer, essa grande empulhação e manipulação feita que afetou a democracia, os direitos, as oportunidades, a economia, os direitos dos pobres, direitos das minorias, afetou a imagem do Brasil, estimulou a violência de uma forma insana. Ou ele enfrenta isso, ou ele não tem país. Então, eu acho que nós estamos vivendo... E você está sentindo no cheiro do vento alguma perspectiva, algum sinal de que aqueles que pediram tanto autocrítica poderiam fazer, mesmo que dissimuladamente, uma autocrítica, ou eles vão fazer como o Enfield escrevia, vão para a passeata andando de costa para poder atender os dois lados? Não dá para saber ainda, não dá. Eu acho que nós temos uma eleição cada vez mais, ela está adquirindo características de uma eleição plebiscitária. Ou seja, é uma eleição entre o desastre que está aí e a reconstrução do Brasil. Que, no fundo, do ponto de vista político, é entre a agressão ao povo e a participação do povo. E, de um ponto de vista de um projeto mais amplo, é entre o Estado mínimo que o Temer e o Bolsonaro, com o apoio das elites da Faria Lima, tentaram implantar, e o estado de bem-estar social que os governos progressistas do Lula e da Dilma começaram a construir no Brasil, amparado já num primórdio que vem de trás do governo Getúlio Vargas, do governo da primeira década de 50. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse processo, entende? Ele é um processo muito complexo, entende? Agora, o que tem? Como é que eles vão engolir o sapo? E nas eleições de 2018, o Estadão dizia que entre o Bolsonaro e o Haddad era uma escolha difícil, porque, na verdade, ele estava com o Bolsonaro já. Entende? E o que eles deve ser mesmo. Era difícil. Eu sempre cito uma frase do Luciano Huck, entre o primeiro e o segundo turno de 2018. Ele disse o seguinte: eu nunca votei no PT, não vou votar no PT, jamais votarei no PT. Eu não penso como o Bolsonaro, mas acho que ele chegando lá, ele vai se comportar, vai se acomodar e vai ser possível a gente se entender. Era o que eles achavam. Que eles iam pular na garupa do cavalo do capitão e iam tomar as rédeas dele. E não tomaram. E eles achavam que isso era importante, que o Bolsonaro queria continuar cumprindo o mesmo programa do Temer. Temer, o golpista. Entende? O golpe foi dado para tentar conter o processo de construção do Estado de bem-estar social no Brasil e implantar o Estado mínimo. Entende? E produziu esse desastre monumental.
e eles não conseguiram sequer fazer o que eles queriam, tá? Essa roubalheira monumental. Nós temos essas emendas secretas no Congresso, que é uma vergonha inominável, entende? Vale tudo, mas o povo vai percebendo o seguinte: me enrolaram, me enganaram, e você pega uma fatia do eleitorado muito grande, de cerca de 12% a 15%, que tinha votado no Lula, tinha votado na Dilma, queria votar no Lula em 2018, quando saiu o Lula, ele acabou votando no Bolsonaro. Esse segmento já voltou. Hoje em dia, as pesquisas mostram claramente que se a eleição entre o Lula e o Bolsonaro, ele ficará com o Lula. Então, você tem um movimento crescente, não é à toa que as pesquisas estão dizendo que o Lula tem 45, 47, 48, e o Bolsonaro 22, 23, e aí você vai para o Moro, tem 9, tem 10, varia aí do bom humor de quem fez a pesquisa com o Moro, o Ciro tem 5, o outro tem 2, o Lula provavelmente poderia ganhar no primeiro turno, no segundo turno ganharia com facilidade. Ou seja, você tem um cenário se consolidando, que é o seguinte: o país está num desastre monumental e só tem um caminho para salvar o país desse desastre monumental, que é recorrer a quem tem experiência, capacidade de decisão, projeto político, capacidade política para conversar, produzir uma situação de reconstrução do país do ponto de vista político, econômico, moral e institucional, que é o Lula. E o cômico, para não usar outro adjetivo, é que segunda-feira o Temer assumiu que o fracasso do governo Bolsonaro foi em função lá da ponte para o futuro, dele ter seguido a orientação e ter seguido o mesmo projeto de governo dele. Mas o que eu queria te perguntar é, essa pesquisa que saiu, essa primeira, ela já é um retrato de que a tal da terceira via e de que o marreco de Maringá não emplacou e que vai ser o Lula no primeiro turno, com grandes probabilidades, ou a disputa entre o genocida e o Lula? Olha, é muito difícil a gente estar falando de resultado eleitoral, entende, 9 meses antes das eleições. É muito complicado. O que você tem é um cenário político muito claro com esses fundamentos que eu falei. Entende? Então, eu não acho... Eu, por exemplo, vejo com muita dificuldade a construção de uma terceira via. Por quê? Não é porque não tem nome, não. Eles não têm nome também. Eles não têm um projeto que eles possam defender no país. Porque se eles forem defender o projeto, eles vão defender econômico, social, eles vão defender o mesmo projeto do Temer e do Bolsonaro. Ganha eleição com isso, não ganha. E, além disso, eles têm problema de nomes também, porque eles destruíram os partidos políticos conservadores programáticos. Eles destruíram. Onde é que está o PSDB? Onde é que está o DEM? Os partidos não existem. Você pode dizer, o partido tem 28 deputados, tem 32. Sim, mas isso é a turma da boquinha. Projeto político não tem. O que existe de partido com projeto político programático são os partidos que têm projetos políticos que eles podem defender diante da população, que é o caso dos partidos políticos progressistas hoje em dia. Então, eu acho que a terceira via... Eu não vou dizer, não vai ter de jeito nenhum candidato da terceira via no eventual segundo turno. Pode vir a ter. Se explodir uma bomba no cercadinho do Bolsonaro, entende? Uma bomba que eu digo é uma bomba do ponto de vista político, ficar claro aquilo que todo mundo sabe, entende? E que não foi investigado até hoje, ou seja, da corrupção, dos acertos com o Chile, das rachadinhas, pode ser que se produza uma deterioração, uma degradação tal. Mas se não tiver um fenômeno dessa envergadura, eu acho muito difícil que o Bolsonaro caia abaixo de 15%, 17% nas pesquisas. Ele tem um núcleo duro, que não, ele tem 22, 23, mas ele tem um núcleo duro aí de uns 15, 17. Essa é a minha análise das pesquisas a partir de outras perguntas, não em quem você vai votar. Se você acha que o Bolsonaro é um gênio, aí o que tem 17% que diz. Você acha que o Bolsonaro é honesto, 17% que diz. Eu acho que ele tem uns 17%. Eu acho muito difícil que uma pessoa como o Moro vá a 17%. Muito difícil. Que o Dória vá a 17%. Entende? É mais fácil o Bolsonaro perder eleitor para o Lula do que perder eleitor para o Dória ou o Moro. O Moro surgiu, a imprensa bateu palma de uma forma, parecia que estava vindo o Santo Antônio no andor de ouro. Entende?
E aí, o que aparece? O que aparece? Os americanos e os ingleses têm uma expressão de televisão que eles dizem que o cara só impressiona na televisão quando ele tem talent. A tradução seria talento, mas na verdade é mais do que talento, é presença. O talent aí quer dizer presença. Você tem presença, tem talent na televisão, você impressiona. Você tira o som, não importa o que o cara está falando, você ouve o cara, não, você vê o cara e diz, esse cara tem talent. Aí você tem, esse cara não tem talent. Você bota o Moro não tem talent, não tem presença alguma. Ele é uma pessoa que você olha e diz, quem é esse cara? A imagem dele só bota ele para baixo. O tom de voz, a expressão do olho, a insegurança que ele tem no rosto. Entende? Ele não tem nenhuma credibilidade. Eu acho muito difícil que numa crise como essa, onde o Brasil está precisando de saídas e soluções, uma pessoa como Moro vá muito longe, a não ser que exploda uma bomba no cercadinho da família Bolsonaro. Entende? Dória não está conseguindo emplacar em São Paulo. Entende? Então, eu acho muito pouco provável. Eu acho que nós temos uma eleição plebiscitária, uma eleição que o Lula é favorito, se for candidato, eu espero que ele seja. Entende? Eu acho que ele é favorito, mas ainda faltam 9 meses, tem muito tempo pela frente, tem muita disputa política pela frente, vai ter que ter muita luta e participação popular e desmascarando, entende? Não só o Bolsonaro, centralmente Bolsonaro, mas uma elite, entende, que botou uma pessoa como o Bolsonaro lá, sabendo quem era o Bolsonaro, que me desculpe, Luciano Huck, eu cobri Congresso 20 anos, Bolsonaro é aquilo que ele mostra o tempo todo, tem a valentia para cá, ele é um psicopata e um medíocre, ele não tem projeto, não tem nada, entende? Então, fazer campanha para um cara como esse e achar que um cara como esse podia ser a solução, só mostra a mediocridade das nossas elites, entre aspas, e eu acho que nessa eleição o povo está querendo alguém competente, capaz, experiente, que tome decisões e que unifique o país, acolhendo, inclusive, quem votou errado antes, mas entendendo o seguinte, o Brasil, para ser Brasil, tem que ter espaço para todo mundo. Não pode ser só para um terço da população, ou para os milicianos do Bolsonaro, ou para o pessoal da Faria Lima. André. Muito bem, vou ler rapidamente os comentários, e aí eu já te devolvo. Bom, dando boa tarde aqui para o Fausto Jaime. Verinha, querida Vera Lúcia, boa tarde, amigos. Boa tarde, Verinha, saudade. Paulo Edgar Traco, boa tarde, guerreiros da informação. E daí, Drummond, 3 gêmeos da resistência, história dirá. Então, temos 4. Ele falou um dos maiores erros do PT, se não o maior, foi a não regulamentação da mídia. Eu não falei? Olha lá, até hoje somos cobrados. Mas eu ainda acredito, né, que se a gente tivesse mexido, só precisava de um motivo. Né? A ideia sempre foi essa, sempre foi derrubar o PT e o motivo era até... Enfim. E daí, Drummond continua, não fizeram pela chamada conciliação, que não deu certo. Marcelo Garcia Navarro, boa tarde, André, Henrique e Franklin. Continuamos na luta, Brasil. Exatamente. A Edilene Marques Lula, que coisa maravilhosa ver esse trio juntos. Linda, âncora Andréa Truz, queridos e admiráveis Pisolato e o jornalista Franklin Martins, seja bem-vinda. Nicodemo Serra, excelente reflexão, essa do Franklin Martins, parabéns, Rádio Navarro. Muito obrigada. Elaine Terron aqui falando, boa tarde, Henrique, parabéns pela militância. O Wagner Campanella também já chegou aqui com a gente. Flávia Goa, Lula, presidente de 2022. Leia, querida, boa tarde, Andréa Truz, amiga querida. O que droga sinistro do inominável, falsamente comunicando a chegada das vacinas para nossas crianças. Desgoverno só poderia estar cheio de falastrões, exatamente. Aí sim, devolvendo para você, Pisolato. Olha, eu sei que todo mundo gostaria, e o Franklin é doutorado nessa área, né, de análise política e eleitoral, mas eu não queria perder a oportunidade também de explorar a sabedoria dele em 2 caroços que estão no nosso angu aí, que é a questão do judiciário e do exército. Como é que a gente desata esses nós aí dos superpoderes, das interferências? Hoje em dia nós temos um judiciário que o povo recorre até para decidir receita de bolo, né? Todo mundo corre para lá,
o Exército que veio pela tangente, e aí vem desde o Leônidas Pires na Constituinte, os acordos. Como é que a gente desamarra esses nós na perspectiva aí de um novo governo progressista? Eu acho que não será fácil, porque não é apenas o Exército e o Judiciário. O Legislativo no Brasil, hoje em dia, é o pior legislativo da história da República. Eu me lembro que eu estava conversando com o doutor Ulisses Guimarães, e era um grupo de jornalistas, assim, conversando ali em off com ele, um jornalista disse para ele, pô, doutor Ulisses, como é ruimzinha essa Câmara. Ele disse, tem toda razão, espere a próxima, não tem a menor chance de melhorar. E de lá para cá só veio piorando. E por quê? Você tinha um sistema que a Constituição de 88 produziu de voto majoritário muito bom, que é o sistema de eleição em 2 turnos, onde você força alianças políticas feitas pelo eleitor, que tem que levar o eleitor em consideração, e você tem um sistema de eleições parlamentares que produz uma fragmentação monumental e que depois que o Supremo Tribunal Federal, atropelando o Congresso, decidiu que o tempo de televisão e a fração do fundo eleitoral e do fundo partidário pertence ao deputado e não ao partido, ele produziu a fragmentação total. Nós temos 32 partidos. Não tem lugar no mundo com 32 partidos. Isso significa, assim, a governabilidade é muito complicada, mesmo para quem ganha a eleição com força, na eleição majoritária. Então, nós temos um problema, e aí as instituições começam a funcionar por conta própria. O judiciário sempre foi um problema, não é de hoje. E sempre teve uma disputa no interior do judiciário entre juízes, setores, corporações democráticos e que, ao mesmo tempo, com respeito ao Estado do Direito e, ao mesmo tempo, gente que era aquela coisa. Para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei. Para os amigos, quer dizer, para quem tem dinheiro, tudo, para quem não tem, bota para quebrar em cima dele. Então, sempre tem problema no judiciário. As Forças Armadas, elas deram um golpe em 64 e pagaram um preço monumental. Elas saíram, em 85, extremamente desgastadas. Elas foram para o acostamento, elas saíram da estrada principal, foram para o acostamento. E isso não é bom para o país. É claro que as Forças Armadas não devem definir politicamente isso ou aquilo. Quem define é o voto popular e os governos constituídos a partir do voto popular. Mas elas não podem ir para o acostamento e ficarem, vamos dizer, estremunhadas no chão como elas estavam. Eu acho que o governo Lula fez uma coisa muito positiva, que foi de procurar tirar as Forças Armadas do acostamento. Não só com investimentos em renovação das Forças Armadas, equipamentos, melhoria de salários, etc. Mas principalmente discutindo uma estratégia nacional de defesa que desse um rumo para as Forças Armadas. Porque elas tinham abandonado a estratégia de segurança nacional da ditadura e não tinham nada no lugar. E a estratégia de defesa é uma estratégia que mostra que elas tinham um papel importante na construção de um país com dignidade e com respeitabilidade no mundo. Mas não é apenas isso, o Ministério Público precisa de coisa. O Congresso também. Então, é um problema muito grande. Qual é a chave para isso? Eu acho que é necessário, primeiro, ter muito claro de que só o voto popular pode constituir a maioria do país e a organização dos poderes e a definição das políticas públicas, com respeito à minoria. Mas é um princípio democrático, isso tem que se estabelecer e tem que voltar com força. Não pode ser essa coisa, eu aceito o resultado quando eu ganho a eleição, quando eu perco, fazer feito o Aécio, né? Quando eu perco, eu saio reclamando no dia seguinte e questionando as eleições. Então, tem que entender que é isso. Segundo, tem que ter mecanismos em que as instituições não possam agir à revelia do poder político. Isso vale para o Exército, mas isso vale para o Ministério Público. Isso tem que ter mecanismo de harmonia, mas tem que ter mecanismo de disputa. E eu acho que a questão central é entender que tem de haver uma nova repactuação democrática no Brasil, com base na Constituição de 88 e na experiência do que deu certo, e muita coisa deu certo, e do que não deu certo. Eu, por exemplo, acho que impeachment do jeito que virou no Brasil, isso é uma brincadeira, entende? Quer dizer, porque é o seguinte, juntam uma maioria ali, tira o presidente da República,
No parlamentarismo, se fizer isso com o primeiro-ministro, dissolve o Congresso e tem novas eleições gerais. Não, ali não. É só a eleição de presidente que é a que vale no Brasil. Então, tem muitas coisas que precisam ser discutidas. Eu espero que isso venha a ser discutido. E, para isso... Você acredita que isso... Tá? Desculpa eu ter cortado. Você acredita que isso poderia ser feito através de uma espécie de consulta popular ou então de uma eleição de uma espécie de assembleia de revisão constitucional exclusiva? Como é que você, com essa... A única ideia que a gente tem agora, crescendo aí, é de federação partidária, né? Que mesmo assim sempre coloca maiorias frágeis, né? E a gente sabe que maiorias frágeis é crise. Como é que a gente poderia fazer cozinhar esse bolo, né? Fazer essa receita? É uma questão muito complexa para você estar achando que é uma fórmula. Eu acho que essas coisas, vamos fazer uma Assembleia Constituinte, até parece que é assim, entende? Não, eu não acho que é uma coisa simples, não, entende? Eu acho que o que você tem que ter, de uma forma muito clara, é que é necessário eleger, primeiro, um presidente da República que possa liderar um processo seletivo. Segundo, o presidente da República tem que ter uma base no Congresso que não o atrapalhe, que o ajude a construir esse processo. Eu acho que não basta, vamos dizer, o Lula é candidato, não basta eleger o Lula, não. É necessário eleger que as forças progressistas tenham uma bancada muito maior do que a que tem no Congresso hoje. Então vai ter que fazer uma disputa pelo voto na eleição proporcional. E não é uma coisa simbólica. Vote no 13, vote nisso. É mostrando o seguinte, votar no Lula e votar num candidato a deputado que a prima da tua vizinha falou que é interessante, etc., e você acha que essa eleição não tem importância, você está botando uma bomba relógio no colo do presidente que você está elegendo. Então tem que ter isso. E, ao mesmo tempo, tem que ter diálogo político também com outras forças que não pensam necessariamente como as forças que chegaram à presidência da República, mas que entendem que o ambiente político mudou e que podem fazer isso. Eu acho que o Lula é um cara competente para fazer isso. Mas não basta ser competente. O povo vai ter que dizer o seguinte, tem que dar uma virada nessa situação. Eu não acho que a gente encontrar a fórmula mágica, vamos para a Constituinte, vamos para um plebiscito, não sei o quê. Pode até ser que as circunstâncias produzam isso, eu não estou negando a hipótese de um plebiscito, de um referendo revogatório de algumas coisas, mas o caminho principal é o caminho de já eleger nas eleições desse ano, essa que eu sinto vindo no vento o cheiro de uma nova estação, nas eleições desse ano, a gente tenha forças progressistas e não como é hoje em dia, com 110 deputados e no meio de 500 e pouco. Tem que ter muito mais do que isso. Você me faz lembrar na Constituinte, desculpa, Andréia, que eu estou te cortando, porque na época a gente tinha 17 parlamentares com o PT, e somando mais ou menos as forças progressistas, beirava 40. Mas a gente conseguia ser ouvido. Fizemos, inclusive, greve geral, e eu lembro, na época, se não fosse o Roberto Cardoso Alves, que apavorou lá com o franciscanismo dele e criou o Centrão, eles perceberam que a gente ia avançar. Agora, parece que essa ficha não caiu, né? Que a gente tem que ter uma base organizada e atuante, batendo bumbo o tempo inteiro, né? Olha, mas eu acho que tem uma outra coisa que é importante. As forças progressistas podiam ter 40 deputados apenas na Constituinte. Mas as forças democráticas tinham maioria na Constituinte. Apesar do Centrão lá do Cardoso, elas tinham maioria. Nós tínhamos presidindo a Constituinte o deputado Ulisses Guimarães, que era um homem que, quando proclamou a Constituinte, disse com todas as letras: eu tenho ódio e nojo da ditadura. O compromisso democrático dele era uma coisa muito profunda. Onde é que está a personalidade da envergadura do Ulisses Guimarães entre as forças democráticas de centro no Brasil? Não tem. Entre as forças conservadoras de direita no Brasil, não tem. Que sejam democráticas. Então, esse é um problema. As forças democráticas no Brasil, o PSDB, que era um partido que, na sua origem, tinha um ideário, pelo menos tinha uma intenção social-democrata, perdeu inteiramente isso. Então, isso é um problema, mas eu acho que tem muita coisa mexendo na sociedade, entende? Porque o Bolsonaro não é
vamos dizer, uma excrescência só para as forças de esquerda, as forças progressistas. Ele é para muita gente que é conservador, mas é democrata. Entende? Que entende, não pode. Alguma coisa aconteceu de errado com um translocado como esse, está comandando o país, falando que a pandemia é uma gripezinha. Está agora provado. Hoje, que é um ministro muito medíocre da Saúde, reconheceu que a maioria dos óbitos que estão ocorrendo nos hospitais no Brasil são de pessoas atingidas pela Covid que não tomaram vacina. O que mostra o seguinte: qual é o preço de não tomar vacina e de um governo que diz que vacina era coisa de maricas. Entende? Um cara como esse comandar um país do tamanho do Brasil, se comandasse o Uruguai já seria um absurdo. Mas um país do tamanho do Brasil, mas isso foi o que a nossa elite fez lá. Que a escolha é difícil. No Rio, você mora no Rio, né? 100% dos que estão internados em UTIs, a informação que eu recebi, inclusive, hoje de manhã, são de não vacinados. Claro, é isso. Na UTI só tem gente que recusou a vacina. E o Álvaro, lá da Babilônia, dizia hoje de manhã, eu acho que a Andréia até viu, de que ontem tinha gente lá panfleteando na favela contra a vacina. Ligados a pentecostais. O discurso contra a vacina que o Bolsonaro fez e que, num determinado momento, dividia a população, hoje em dia, 80 e pouco por cento da população, mesmo gente que é a favor do Bolsonaro, sabe que tem que tomar vacina. Agora, o pessoal que não tomou está pagando o preço. E não vamos comemorar, não é lamentável que eles estejam morrendo, entende? Por causa de uma campanha negacionista liderada pelo presidente da República e pelos débeis mentais medíocres que ele colocou como ministro da Saúde, e lembrando, um deles, presidente lá da Sociedade de Medicina do Brasil, que é o Queiroga, que está aí, entende? Isso batendo de frente com as instituições mais sérias do Brasil, da área sanitária, né? E das instituições do mundo. Ou seja, é um translocado, mas é um translocado que fala e que tem agrupado em torno dele um pessoal que perdeu o contato com a realidade, com a ciência, com o mundo, perdeu o contato com o amor. Isso é muito complicado. Muito bem. Vou ler uns comentários aqui. Tem até uma pergunta para vocês. Vamos lá. José César. Boa tarde. Vocês acreditam que, com o agravamento da carestia ao longo deste ano, o encrudecimento da pandemia, poderíamos ter uma onda vermelha? O que vocês acham? E ele também faz uma pergunta para você, Franklin. O que o PT está fazendo para se preparar para a guerra digital? Estão com ferramentas adequadas? A coisa vai ser feia, né? Os fascistas vão vir com tudo. Sem tecnologia não se vence as eleições hoje. O Paulo Edgar Trapo, Globo, SBT, Record, não são a pior. Temos 5 mil municípios com rádios e jornais locais que são extremamente reacionários, reféns de pequenos e médios anunciantes bolsonaristas. A Andréa Arrasa aqui com a gente. Boa pergunta. Comentou aqui com o José César. Verônica Fonseca, boa noite, pessoal. E a Verinha aqui também conversando com o pessoal. É isso. Passo para você, então, Franklin. Olha, eu vou dizer, sobre essa questão digital, eu não vou falar. Vocês me desculpem, mas eu não vou falar. Porque hoje eu estou citando muito a família Roosevelt. O presidente Franklin Roosevelt, quando começou a guerra contra o Japão, houve o ataque a Pearl Harbor e ele declarou guerra ao Japão, os jornalistas americanos foram conversar com ele, e o Roosevelt sempre conversava muito com a imprensa, meio em off ali e tal, com os principais repórteres em Washington. Então ele conversava assim na hora do almoço, ou tomando um uísque e tal, conversava com ele. E aí os repórteres perguntavam para ele: presidente, o senhor vai continuar conversando com a gente? Ele disse: claro, vou continuar. E o senhor vai continuar falando a verdade? Aí ele parou e disse: vocês me desculpem, mas eu não vou falar nada que dê conforto e vantagem ao meu inimigo. Eu acho que eu não vou falar nada que dê conforto e vantagem ao pessoal bolsonarista que produz fake news e que tenta controlar as redes. Eu acho o seguinte: é possível vencer essa disputa. Eu acho que se vencerá essa disputa sem apelar, entende, para as fake news, para as mentiras, para as calúnias, etc., fazendo uma coisa que é fundamental: qualificando o debate político, porque as forças progressistas
só avançam no debate político quando elas qualificam o debate político e fazem o debate político algo coletivo. As forças de direita, conservadoras, reacionárias, elas sempre ganham quando elas conseguem emplacar alguma coisa que é fazer que não haja debate coletivo, não haja praça pública, não haja ágora, só haja o quê? Indivíduos. Porque aí uns indivíduos vão se achar os bons e ficarão com ele, e outros vão se achar tão pequenos que não vão ter força e vão desistir de lutar. Eu acho que não vou entrar na estratégia, não vou dar conforto e vantagem para o inimigo, mas eu acho que é possível vencer essa disputa na praça pública. O Frank está mais prudente do que o Biden ontem, com a repórter da Globo, né? que disse que uma das causas dos furacões e das enchentes era, inclusive, o Brasil, que estava destruindo o meio ambiente e as florestas, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nós já provamos várias vezes que é possível ganhar o jogo sem canelada. E esse time, o time deles, é time de perna de pau e de canelada. O que nós precisamos é ter time. Todo mundo em campo, todo mundo na rua, todo mundo disputando cada voto, dizendo às pessoas têm que ir votar. Ou seja, as pessoas têm que entender o seguinte, não é vou olhar para o teto, vai chegar lá um iluminado, por melhor que seja, e virar questão. Não. Todos nós temos que virar esse jogo. Isso é importante. É a praça pública que vai vencer. É ir votar, é dar posse e depois... E votar para presidente bem e para votar para o Congresso bem, garantir a posse e garantir que o presidente e o Congresso expressem esse conteúdo, essa explosão que está havendo no país, entende? Que exige um país melhor do que essa coisa que está hoje em dia nós estamos vivendo. Muito bem. Bom, a André Haas perguntou o seguinte, que ela gostaria de saber quais são os canais de comunicação que o PT tem com a base, como isso vai, né, para poder enfrentar essa avalanche de fake news no ano eleitoral, se efetivamente a gente... Porque a minha grande dúvida, Franklin, é isso. O Steve Bannon, ele conseguiu, né, manter uma comunicação. O Bolsonaro, ele mantém uma comunicação. Seja positiva ou negativa, a imagem dele estando ali, né, dando o que falar nas redes sociais, por exemplo, para ele, tem lá, né, os seus pontos de vantagem, desvantagem, mas ele se mantém na mídia. E o Steve Bannon usa isso. Nessa semana, por exemplo, eu vi quanta gente da esquerda reverenciando a fala do Barra Torres, né, com relação a ele e o Bolsonaro, não é? Mas que efetivamente, né, são questões que não nos interessam, pelo menos no meu ponto de vista, com relação à esquerda, não é uma demanda que é nossa. E falta essa comunicação, né? Como é que a gente comunica rapidamente, primeiro devolvendo, né, essa tática do Steve Bannon, né, essa tática de mentiras, de fake news, e trazendo essa possibilidade de uma comunicação mais, né, rápida com o povo, né, com a classe trabalhadora. Controlar a agenda, como o Franklin disse no início, impor a agenda. Olha, primeiro eu só queria dizer o seguinte, eu não sou do PT, eu não falo pelo PT, eu sou jornalista, sou uma pessoa progressista de esquerda, mas não sou do PT. E acho que, apesar de achar que o PT é um partido extremamente importante, relevante para o país, mas acho que as forças democráticas, progressistas, vão muito além do PT, e eu acho que isso é muito bom que vão, porque partido é uma coisa que precisa ter, mas é sempre meio complicado. Entende? Então, primeiro eu quero dizer isso. Segundo, é o seguinte, nós temos que fazer a disputa política, e é isso, fazer a disputa da agenda, e o que vai estar em jogo nessa eleição? Não é uma madeira de piroca que vai estar em jogo nessa eleição. O que vai estar em jogo nessa eleição é vacina no braço, comida no prato, democracia, oportunidade, reconstrução do país, ter possibilidade de respeitar o meio ambiente, ser respeitado no mundo, é a reconstrução do Brasil. Eu acho difícil que o pessoal bolsonarista, por mais que mame nas tetas do Steve Bannon, consiga enfrentar um debate dessa agenda e ganhar. Agora, se nós formos discutir, entende, as bobagens que eles inventam, algumas você tem de mostrar, olha, isso é fake news, etc. Mas tem muita bobagem. Quando você vai discutir, você só promove a bobagem, ela vira importante. Tem que ir com calma. Ou seja, quem vai comandar esse processo não é o Steve Bannon.
Eu acho que quem vai comandar esse processo é o que existe melhor no Brasil. Como dizia o mestre Câmara Cascudo, o melhor do Brasil é o povo brasileiro. Muito bem. Pisolato, contigo. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, porque... Já estamos no finalzinho. Porque, na realidade, a gente ficaria com o Franklin aqui horas e horas, né? É uma alegria, uma aula, é uma experiência, né? Eu, na verdade, terminaria, não quero extrapolar o tempo, porque mais com uma referência que a gente comentou em paralelo em algumas pessoas, a ida do Lula à Itália, à Europa, demonstrou um carinho e uma receptividade até surpreendente. Esse tapete vermelho, Franklin, foi porque a Europa já vê os estertores da OTAN e quer formar um novo bloco para tentar se contrapor aos irmãos do Norte e os amarelos? Existiria esse sinal, alguma coisa se desenhando por aí, a nível de geopolítica? Eu não creio que seja por aí, não. Pode ter até algumas conexões, algumas referências, mas eu acho que o principal é o seguinte: a pandemia, ela mostrou de uma forma muito dramática a necessidade da reconstrução do estado de bem-estar social, que na Europa foi construído a partir da Segunda Guerra e que veio sendo destruído depois, ou pelo menos abrandado e tal. Os socialistas, na maioria desses países, não pareciam mais socialistas. O próprio Estados Unidos, o próprio governo do Biden, como é que ele está se propondo a enfrentar não só a pandemia, mas a desorganização da economia norte-americana? Ele não está querendo seguir o receituário do Ronald Reagan a partir da década de 80, ou da Margaret Thatcher na Inglaterra. Ele está procurando recuperar o New Deal do Franklin Roosevelt. Entende? A grande disputa que existe entre Estado mínimo e Estado de bem-estar social. E eu acho que a Europa, até pela experiência de Estado de bem-estar social bem-sucedida que ela tem, ela está transitando. Não é à toa que as forças progressistas ganharam as eleições na Espanha, entende? Ganharam a eleição na Alemanha, entende? Estão crescendo em vários outros países. Entende? Então, eu acho que esse processo está existindo. Eu acho que o extraordinário sucesso, repercussão da visita do Lula à Europa é porque as pessoas têm uma experiência recente de que o Lula é um dos poucos líderes nacionais que tem uma visão global dos processos políticos, econômicos e sociais. E isso está na agenda, está chegando. Entende? As pessoas perceberam o seguinte: não basta eu ganhar a eleição no meu país, eu preciso discutir como eu faço. E quando o Lula fala, as pessoas acreditam. O Parlamento Europeu não aplaudiu ele de pé à toa, entende? O Macron recebeu, claro que tem aquela canalice que o Bolsonaro tinha feito com a mulher do Macron, então o Macron estava com o Bolsonaro travado na garganta, mas tem também o seguinte: de reconhecer um país como o Brasil, com a liderança do Lula, joga um papel muito grande no mundo. Um país como o Brasil, comandado ou desgovernado pelo Bolsonaro, é um desastre que nos cria um problema monumental. Então você tem o quê? Eu acho que você tem a Europa despertando, você tem a América Latina voltando a despertar. Vitória do López Obrador, Argentina com o governo progressista, vitória do Boric no Chile, retomada da democracia na Bolívia, o crescimento da esquerda na Colômbia, que era algo que... A vitória no Peru, você tem uma série de processos. Assim, o que está para que nós queremos o mundo? Entende? É para dar oportunidade e incluir, ou para excluir e reprimir? É isso que está em jogo, essa é a discussão. E o Lula é um símbolo de inclusão, é um símbolo de democracia, é um símbolo de oportunidade, é um símbolo de respeito ao meio ambiente e é um símbolo de alguém que dialoga com todo mundo, mas tem um compromisso, em primeiro plano, com os mais pobres. Muito bem. Vou ler as últimas mensagens e a gente vamos aí fechar a nossa entrevista. Bom, deixa eu voltar aqui rapidinho.
O José César, o PT é muito fraco nesse segmento, tem que mudar radicalmente, senão vai ter dificuldades com o processo de desconstrução que farão nas redes sociais, né, com muito investimento que serão feitos. Eu acho que a gente vai realmente ter uma eleição com muita fake news, mas eu acho que o impacto primeiro, que foi nas eleições de 2018, já não vai ser a mesma coisa, então eu acredito que a gente tenha uma situação um pouco diferente. O Adalberto Prado vai falando aqui, dando boa tarde para a gente, e o José César terminou falando que a militância está desconectada e não tem uma organização que retroalimenta, né, esses militantes, né, e aglutina. Muito bem, e a Elaine Terran, vai ser um processo de muita paciência, vamos ouvir muita besteira, cabe a nós, né, despertar e refletir o Brasil que queremos. Se não tivermos um Congresso Nacional articulado, será difícil, vai ser mesmo. Pisolato, é contigo? Olha, Andréa, eu tenho que confessar que tem um monte de gente me mandando mensagem pelo WhatsApp, e eu também, a gente vai ter que terminar, mas com um gostinho de que quero mais, né? Quem sabe a gente consiga uma agenda com o Franklin mais para frente, quando as coisas tiverem, o fogo estiver mais aceso aí, o debate. Foi uma alegria muito grande estar aqui, aprendemos muito, é uma aula, é um compartilhamento. E aí, obrigado aos que nos acompanharam, e obrigado especialmente ao Franklin Martins. E semana que vem a gente está de volta aqui com mais Verdades Incômodas. Muito bem, então vou passar agora para o Franklin fazer sua colocação final. É contigo, Franklin. Tá bom. Olha, eu agradeço aí, André, agradeço o Pisolato. Um abraço aos amigos, às amigas que nos acompanharam. Olha, besteira na vida sempre tem muito, entende? O importante na vida é a gente considerar a besteira uma besteira, não deixar ela crescer e ser capaz de enfrentar o mal que ela produz e dar a volta por cima. O essencial é saber dar a volta por cima. Só existe uma briga que a gente perde, é aquela que a gente não disputa. Então vamos em frente. Eu sou mais agente do que a besteira. Vamos em frente. Em resumo, está dizendo para o pessoal que pode pular que o muro é baixinho, né? Pode pular para o nosso lado que o muro é baixinho. Derruba o muro é melhor. Derruba o muro é melhor. Melhor ainda. Muito bem. Olha só, então eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente nesse primeiro, né, na primeira Verdades Incômodas de 2022. Franklin, muitíssimo obrigada. Peço para que vocês compartilhem essa live, deixem um like aqui para a gente também. E eu vou agora terminar, aí sim, com o caso Pisolato. Gente, então, boa tarde, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Eu tenho certeza de uma coisa: eu sou inocente e gostaria que os que me condenaram provassem que também são inocentes. No caso, os depósitos de 73.851.000 na conta da DNA Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu Henrique Pisolato. Dentro de uma parceria do judiciário, ou dos setores do judiciário, com a imprensa corporativa, se transformou ficções, fake news, ou, falando por mentiras em verdade. A defesa trouxe prova documental, prova testemunhal e prova pericial durante o contraditório para demonstrar que os recursos eram privados da empresa privada CBMP, Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, que usava o nome de fantasia de VisaNet.
O dinheiro que o Joaquim Barbosa disse que era do Banco do Brasil, não era do Banco do Brasil, era da VisaNet. A mídia ignorou deliberadamente as evidências de que os recursos em pauta não eram públicos e de que os serviços contratados pela VisaNet foram devidamente executados. Crisolato foi condenado por um erro deliberado do STF, acobertado pela mídia. Eu levei essa apuração minha para a TV Globo, mostrando que isso não fazia muito sentido a nível da VisaNet, mas não adiantou. Eles estavam com outra visão. A questão da VisaNet não ficava em pé. É inacreditável que isso tenha prosperado e dado base, inclusive, para depois para o julgamento. A gente começou a ser atropelado por um montão de coisas que não existiam. O Henrique entrou em depressão, eu já não sabia mais o que fazer com ele, assim, porque ele, assim, ele viveu um momento psicológico, assim, né, horrível, assim, a ponto que eu não podia mais deixá-lo sozinho em casa, eu tinha medo que fosse acontecer alguma coisa, né. A decisão de ir para a Itália foi assim: antes de ficar numa prisão, correndo o risco de ser morto, vamos para um outro lugar, e vamos para a Itália, vamos pedir para o julgamento ser refeito lá, porque lá as pessoas elas viram que era uma injustiça. Hoje lá tem muita gente que sabe que isso é uma injustiça, né? La signora Andrea lascia il carcere di Modena e abbraccia quanti le sono da mesi al fianco. Ha appena avuto un colloquio con suo marito, Enrique Pizzolato, italo-brasiliano, ex direttore marketing del Banco do Brasil, arrestato in Italia ma condannato. Aí, do dia para a noite, eu sou transformado em ladrão, corrupto, desviador de dinheiro. E aí, não foi só eu que teve que pagar essa pena, acabaram com a minha família. É um massacre. E vão por cima dos teus familiares. Quando eles já não conseguem mais se saturar, eles abrem processo contra os teus parentes. Não precisa de nada. Eles abrem, os juízes aceitam. Em 2 meses te condenam. O balanço da passagem dele pelo Banco do Brasil, por uma auditoria oficial, mostra que não houve uma diferença nos balanços financeiros. Ou seja, não se prova nenhum desvio. Não sei mais quanto vivo. 1 ano, 2 anos? Não tenho mais saúde para nada. Mas até a última gota eu vou gritar. Não me rendo.